Olá, boa tarde. Esta é mais uma hora júnior do Clube de Programação, do dia 13 de abril de 2021. Obrigado a todos que estão aqui presentes, né? Presentes virtualmente com a gente agora, ao vivo. Eu vou pedir que aqueles que se sentirem à vontade liguem suas câmeras, né? Vocês estão em casa, a gente vai fazer agora aquele print para o Instagram do clube. Então, quem quiser, por favor, participar do print aí, pode abrir as câmeras, que vai ser legal. Vamos ver se eu vou ter comentários hoje. Talvez não. Ninguém quer abrir? Acho que não. Peraí, que vai a gente chegando para participar com a gente aqui da live. Bom, então quem está chegando agora, estou pedindo para voluntários aí abrirem as câmeras para a gente fazer o print para o Instagram do clube. Então, mas eu acho que hoje que a galera tá meio tímida, a pessoa não passa perfume em casa, né? Ah, tudo bem. Depois eu faço um print então com o código de vocês. E a gente segue em frente, então. Pessoal, eu vou pedir que você esteja, mesmo que você esteja assistindo a gravação, ou você esteja agora participando com a gente ao vivo, eu vou pedir que você venha aqui na planilha do clube e preencha a sua presença na hora júnior. Na verdade, a gente não teve oficina regular hoje, então eu vou excluir esta coluna. Mas vou pedir, então, que você preencha a sua presença aqui na oficina, né? Marca um X, o que você quiser para identificar que você esteve participando, tá? Não esquece de fazer isso, faça já. Se você não tem acesso a essa planilha, quer dizer que você não está inscrito no clube. Para se inscrever no clube, você precisa me enviar um e-mail, e o e-mail é zatesco@utfpr.edu.br. Você pode enviar um e-mail com o título Inscreva-me, que eu já sei do que se trata, e vou dar continuidade ao seu processo de inscrição no clube de programação. Tá? Na semana passada houve um cara que disse que tinha me enviado um e-mail e eu não tinha respondido. Ele falou que ele tinha enviado já fazia dias, fazia tempo. Eu não achei esse e-mail, ele falou que ia enviar de novo, eu não recebi e-mail nenhum. Eu não sei se ele está enviando por e-mail correto. Meu e-mail é zatesco, com Z, com K, @utfpr.edu.br. Então, eu não sei aí se ele está entre nós, que se manifeste e diga que me enviou o e-mail ou não. Então, se alguém aí... Arthur, força para você, Arthur, pela prova de cálculo que você fez. Então, o cara está aí entre a gente, que estava na semana passada e falou que tinha tentado se inscrever e eu não respondi ele. Bom, se ele não estiver entre nós, estiver vendo a gravação, por exemplo, então me manda um e-mail aí de novo, porque eu não recebi nada. Então talvez tenha digitado errado o endereço, tá? Bom, vamos lá. A hora júnior é curta, né? 1 hora só, então a gente não pode perder tanto tempo assim. Eu vou começar aqui com os problemas que foram elencados para a hora júnior de hoje, dando continuidade ao conteúdo de condicionais, né, aos comandos condicionais, if, que a gente viu na hora júnior passada, e a gente também vai trabalhar hoje, começar a trabalhar com comandos de laços, né, especialmente o while e o for. A gente também vai ver em algum problema de hoje um outro jeito de trabalhar com condicionais, que é, na verdade, quando nós estamos selecionando casos, é um caso específico de condicionais, em que a gente pode usar o comando switch da linguagem C, que pode produzir códigos um pouco mais limpos para esse tipo de caso particular de seleção de casos. E é claro que também há uma questão de eficiência do binário executável, né? Mas isso é apenas um detalhe muito, muito, muito técnico, de que o binário executável produzido por um comando desses de switch, às vezes costuma executar menos instruções assembly, instruções de linguagem de montagem, do que um código equivalente com os comandos if, né? Porque o compilador consegue fazer algumas otimizações, calcular uma hashing para levar direto de acordo com
com o caso para a instrução do programa, e assim, enfim, mas essas coisas a gente não vou entrar em detalhes, é só mesmo um jeito interessante de poder trabalhar com esse tipo de estrutura que a gente vai ver na hora júnior de hoje. Então, a hora júnior de hoje, continuar trabalhando com condicionais, if, a gente vai entrar no assunto de laços, em especial for e while, e a gente também vai ver o comando switch da linguagem C, ok? O primeiro problema, então, que ficou da hora júnior passada, é esse drone de entrega. Então, desse problema, nós temos um drone que vai entregar uma caixa para a casa de uma pessoa. Eu nem lembro direito da historinha, mas o que você tem que decidir é se dá para a caixa que tem que ser entregue passar pela janela da casa da pessoa. Então, a janela, ela contém duas dimensões, claro, né, uma janela, que são largura e altura, e você quer saber se tem algum jeito de a caixa entrar pela janela. A caixa tem 3 dimensões, A, B e C, tá? E obrigatoriamente essa caixa tem que passar, quando ela entra pela janela, alguma das suas arestas, na verdade, alguma das suas faces, na verdade, né? Alguma das suas faces tem que estar paralela paralela, né, às bordas aí da janela. Na verdade, você tem que ter faces paralelas tanto às bordas verticais quanto às bordas horizontais da janela. Esse é o problema que a gente tem aqui para resolver. Bom, é um problema simples, é um problema de decisão, nós temos que decidir se dá para a caixa entrar pela janela ou não. Esse tipo de problema costuma exigir do programador a habilidade de estruturar bem o problema, de identificar claramente quais são os casos em questão para não cometer barbeiragem na hora do código, né? Às vezes um programador mais deficiente em pensamento estruturado, em pensamento computacional, acaba fazendo um código até mais comprido do que o necessário, fazendo um monte de verificação e coisas, e ainda por cima não consegue produzir o código correto, porque às vezes ele não teve o jeito estruturado de pensar o problema corretamente. Então é um bom exercício para a gente pensar o problema corretamente. Então, basicamente, o que a gente tem que perceber é que, poxa vida, eu tenho uma janela aqui de largura L e altura H. A caixa tem 3 dimensões. Gente, eu sou um péssimo desenhista, eu não sou engenheiro. Eu sei que isso também não é desculpa, porque existem matemáticos que são bons desenhistas, mas definitivamente não é meu caso. Tá? Então a caixa aí tem 3 dimensões, né? A, B e C. Veja, existem 3 maneiras de essa caixa poder entrar pela janela, né? Basta que alguma dessas maneiras dê certo, que que o teu programa tem que responder sim. Né? Se houver alguma dessas três maneiras funcionar, o teu programa tem que responder sim, S. Agora, se nenhuma das 3 maneiras funcionar, o teu programa tem que responder não. Então, é um problema, né, que nós temos que testar todas as possibilidades e aí ser capaz de identificar se em alguma das 3 possibilidades obtivemos sucesso, se não, em nenhuma das possibilidades de um sucesso, nós imprimimos não, ok? E quais são as 3 possibilidades? É bem simples, né? Quer dizer, você pode fixar uma das dimensões da janela, eu vou fixar aqui a largura, mas o análogo também poderia ser feito fixando a altura, certo? E eu tento, então, passar a caixa colocando a dimensão A paralela à largura. Então, eu tenho este caso, em que A é a dimensão da caixa que fica paralela à largura. Eu tenho o caso em que B é a dimensão da caixa que eu escolho para entrar paralela à largura, e eu tenho C
que é a dimensão da caixa, que eu escolho para entrar paralela à largura. Veja que dentro de cada um desses 3 casos principais, eu ainda tenho outros 2 casos. Por exemplo, quando eu escolho A para ser a dimensão da caixa que entra paralela à largura da janela, eu ainda posso escolher, né, se B é que vai entrar paralela à altura da janela, o que significa que C, então, vai entrar no comprimento da janela, quer dizer, o C não vai ser relevante aqui para a caixa entrar ou não, C podia ser, inclusive, super comprido, né? C podia ser absurdamente comprido, que não haveria problema, porque a caixa está entrando com as dimensões A e B, atravessando a janela. Então, eu tenho a escolha de entrar paralela à altura da janela, a dimensão B ou a dimensão C. Se eu fixo B para entrar paralela à largura da janela, eu posso escolher A ou C para entrar paralela à altura da janela. E se C eu escolho para entrar paralela à largura da janela, eu posso escolher B ou A para entrar paralela à altura da janela. Então, né, são 3 casos principais. Dentro de cada um, eu ainda tenho 2 subcasos. Se a gente consegue entender bem esse problema e estruturar bem o problema, e esse tipo de etapa a gente geralmente faz no papel, ou até na cabeça, mas, assim, precisa estruturar bem, para daí você codificar, implementar em código a solução já estruturada. É um excelente exercício, porque pensamento estruturado, a capacidade de organização e estruturação de uma solução é uma das habilidades mais importantes e necessárias de um bom programador. Então, é um exercício realmente muito, muito legal. Vamos implementar agora que nós temos a estrutura da solução já elaborada no papel, a gente vai para o código. Então, este é o OBI drone.cpp. Vou fazer um código... Opa, deixa eu colocar só o Emacs, que eu sei que na gravação fica mais nítido. Uma janela, new Emacs aqui. Então, é aqui. Sharing a window. Então, a gente vai, né, começar aqui com o cabeçalho, nosso cabeçalho padrão, nosso arcabouço padrão de códigos em C. E nós temos 5 inteiros que têm que ser lidos na entrada, né, as 3 dimensões da caixa, A, B e C, e as 2 dimensões da janela, altura, height e largura. É engraçado que ele coloca ali altura H e largura L. Bom, enfim, deixa para lá. Nós vamos ler os 5 inteiros. Nesta ordem, o enunciado do problema coloca primeiro as dimensões da caixa, depois as da janela. Tem que sempre ficar atento a esses detalhes, assim, né? Porque às vezes você pode se atrapalhar e achar que tem que ler as dimensões da janela primeiro. E aí não vai dar certo o teu programa. Então, é uma habilidade importante também a gente poder perceber, né, ser capaz de identificar todas as minúcias das exigências, das especificações técnicas dos problemas, né? Isso é uma habilidade muito importante de um programador. Então, tem alguém levantou a mão? Alguma coisa? Ah, não, acho que é só porque o mouse estava posicionado. Enfim, deixa para lá. Aqui, então, a gente vai fazer o quê? Bom, eu tenho que fazer os testes, né? Os 3 testes. Vamos começar com o primeiro teste, em que eu quero colocar a dimensão A da caixa paralela à largura da janela. Eu só posso fazer isso se o valor de A for menor ou igual que a largura da janela, né? Então, eu faço isso quando o valor de A for menor ou igual que a largura da janela, e aí, dentro deste caso, eu tenho os outros 2 subcasos, né? Eu preciso garantir que tanto a dimensão A passa pela largura da janela, quanto alguma das dimensões B ou C passam pela altura da janela. Então, é um ou que eu tenho que verificar. Eu abro parênteses, quer dizer, eu estou fazendo um E desta condição, eu estou fixando entrar pela largura a dimensão A,
E, além disso, preciso conseguir ou colocar a dimensão B, fazer passar a dimensão B pela altura, ou fazer passar a dimensão C pela altura. Lembrando, né? Dois exponenciais é o E, é o operador lógico E, da linguagem C, e duas barras verticais é o operador OU, da linguagem C. Tem gente querendo entrar, deixa eu permitir ali. Ok. Então, esta é a primeira condição, né? Quer dizer, este é o caso em que eu consigo passar, de fato, a caixa com a dimensão A da caixa pela largura da janela. Mas eu tenho ainda outros 3 casos. Quer dizer, pode falhar este teste, não tem problema, eu ainda tenho que testar as outras 2 dimensões, B e C, passando pela largura da janela. Então, veja que no final também é um ou dos 3 casos. Né? Então, este E, eu vou colocar dentro de um parênteses. Eu sempre gosto e recomendo que operações lógicas vocês envolvam entre parênteses. Apesar de existir uma precedência aí entre os operadores, mas o código fica mais estruturado colocando parênteses nesses operadores lógicos, você não precisa ficar lembrando quem que tem precedência sobre quem. Então veja que aqui, ó, eu tenho entre parênteses, até o Emacs está destacando ali o parênteses que está abrindo e fechando. Quer dizer, o primeiro caso está tudo dentro de parênteses. Dentro do primeiro caso, eu tenho um E, e os 2 subcasos também estão dentro de parênteses, e agora eu faço um OU. Agora eu vou para o segundo caso. Né? O meu Emacs até alinha ali já a indentação para ficar tudo bonitinho. No segundo caso, é o caso em que eu tento colocar a dimensão B, passar a dimensão B pela largura da janela, e aí eu tenho 2 subcasos. O caso em que a dimensão A consegue passar pela altura, ou a dimensão C consegue passar pela altura. E aí eu fecho o parênteses do caso. Eu fechei o parênteses do subcaso, fechei o parênteses do caso. Tem mais gente querendo entrar. Por último, eu vou tentar passar a dimensão C pela largura da janela, e aí eu tenho os 2 subcasos, em que eu consigo passar a dimensão A pela altura da janela e a dimensão B, ou a dimensão B, pela altura da janela. Fecho parênteses do subcaso, fecho parênteses do caso, fecho parênteses do if. Olha lá, piscando aquele em destaque, né? Aquele parênteses do if lá também tem que ser fechado. Via de regra, a gente recomenda que quando você digita abre parênteses, já digite o fecha parênteses também. Abriu uma chave, já digite o fecha chave, e aí você vai colocando as coisas lá dentro. É uma prática boa, assim, de programação, para você não se perder nesses monte de parênteses que vão abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então aqui, se algum desses 3 testes passar, a gente imprime sim. Se não, a gente imprime não. Ok? Bom, vamos compilar esse código. A gente tem que compilar, testar e submeter, né? Então, opa. Vamos lá. Eu vou... Esse é o OBI Drone. Tá? Compilar, compilou. Eu vou testar fazendo o redirecionamento da entrada de um arquivo tmp.m, que eu vou criar aqui, e vou puxar os dados lá do site, copiando e colando, né? Jamais vou digitar na mão e correr risco de digitar algum valor errado. Copio e colo lá no arquivo, venho aqui no terminal, ó, dou Enter, e deu sim, que é a resposta. Agora eu pego o próximo exemplo de entrada, né? E quando eu atualizo ali no arquivo e salvo o arquivo, eu posso no terminal dar seta para cima, isso já recupera, né? Eu vou iterando sobre os últimos comandos que foram digitados, Enter, e aí deu não, que também é a resposta para este caso. Vou ainda testar com o último exemplo, que é fornecido no enunciado do problema.
E aqui deu sim, que também é a resposta. Bom, compilou, testou, aparentemente tudo certo, me sinto seguro em submeter, vou realizar a submissão ali no site da OBI. Selecionar a linguagem C++, apesar do código ser puro, mas eu vou fazer a submissão em C++. TEMP, OBI, drone.cpp, submete. A gente espera um pouquinho para o código ser avaliado pelo bot. E passou em todos os casos de teste. Obtivemos 100 pontos de 100 possíveis. Tudo bem? Alguém tem uma dúvida rápida para perguntar sobre este código? Que eu possa esclarecer agora? Não? Bom, quem quiser perguntar depois alguma coisa, fique super à vontade para perguntar lá no grupo do Telegram. Eu posso responder, ou os colegas também podem responder. Usem e abusem do recurso do Telegram. Até o pessoal que está assistindo, por exemplo, a gravação, pode perguntar lá e a gente vai crescendo junto e trabalhando junto. Uma coisa só sobre este código que eu vou mostrar, que poderia ter sido diferente, ter sido feito diferente. Eu até vou copiar ele aqui. Então, deixa eu mostrar o processo de copiar. Eu vou copiar ele lá no terminal, né? Eu vou digitar cp obi drone, obi drone 2. Vou criar um arquivo obi drone 2. Só para mostrar um jeito um pouquinho diferente que daria para ter feito esse código. Não é exatamente diferente, porque é a mesma coisa, mas é só utilizando um jeito de implementar diferente. Perceba que o que a gente imprime é um caractere. E esse caractere ele é S ou N. Esse caractere é S ou N, dependendo se uma dada condição, que é esta condição aqui que eu selecionei, é verdadeira ou falsa. Né? Isso, assim, está pedindo ternário, está pedindo operador ternário. Uma coisa que a gente poderia ter feito aqui nesse código teria sido utilizar o operador ternário. Assim, precisa usar? Não. Faz alguma diferença em termos de implementação, de eficiência, do código passar ou deixar de passar? Não também. É uma questão mesmo só de estilo de programação, de fazer um código, sei lá, questão de estilo. Eu só estou mostrando uma outra opção que você poderia ter usado para fazer, para ter desenvolvido o código. Eu particularmente gosto muito de ternário, eu uso bastante, mas você não precisa usar só porque eu uso, tá? Então, o que a gente tem que imprimir, né, é um caractere C, e depois um barra N. E qual é este caractere C? Bom, aí vai depender do valor deste teste aqui. Este teste aqui é verdadeiro? Se sim, a gente imprime o caractere S. Se não, a gente imprime o caractere não. Para imprimir caractere é sempre aspas simples, tá legal, galera? Então, aqui está o nosso código com ternário. Bom, eu gosto. Fica aí a gosto do freguês. Só para mostrar para vocês que compila. Deixa eu... OBI drone 2. Ó, compilou. Vou pegar só aquele último caso de teste. Deu sim também. Eu nem alternei no modo de apresentação. Deixa eu submeter também com o ternário. Só para vocês verem como passa. E passou 100 pontos de 100 possíveis. Tá legal? Vamos para o próximo problema elencado para a hora júnior de hoje. Eu queria abrir minha tela. Saco. O 1059. Veja, neste problema aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler nada, quer dizer, não tem entrada a este problema, o problema não vai receber nada de entrada, mas a gente tem que imprimir todos os números pares, de 2 até 100. Então, eu vou imprimir lá 2, 4, 6, 8, etc., até 100. Tá? São todos os números pares que nós temos que imprimir. A gente vai fazer isso utilizando um laço. Claro, né, a gente não quer ter que imprimir
ter que colocar no nosso código 50 linhas de printf, printf2, printf4, printf6, printf8, etc, etc, etc. A gente não quer fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um comando de laço, que essencialmente o que é um comando de laço, né? Um comando de laço é um comando que pega uma porção de código e vai repetindo aquela porção de código enquanto uma dada condição é satisfeita. Então, deixa eu terminar aqui o modo de apresentação. Esse é o URI 10.5.9. Eu nem vou colocar, por enquanto, o arcabouço do esqueleto do nosso código em C, da solução, nada. Eu só vou falar rapidinho aqui sobre laços. Tá? Então, um laço é uma estrutura em que a gente tem a condição do laço, que é um teste que é realizado a cada iteração do laço, cada vez que o laço itera. E enquanto esta condição vai sendo satisfeita, o laço continua iterando. Quer dizer, aquela porção de código continua sendo executada até que o laço, a condição do laço falha. Existem basicamente três comandos de laço em C, C++. A gente vai ver o primeiro deles agora, é o while. O while ele tem essa estrutura. While, eu escrevo a palavra while, né? Entre parênteses eu coloco a condição, que é o teste que eu quero que o while execute, um teste, assim como a gente tinha o teste do if, né? Mesma coisa. E aí, depois do while, depois desse parênteses, eu coloco o código que eu quero que seja executado enquanto a condição for verdadeira. Então, no caso do if, a gente colocava, né, o que eu queria que fosse executado, caso a condição fosse verdadeira, mas essa condição era testada uma só vez. Agora não. Com o while, é como se fosse o if, só que ele vai ficar repetindo o código que eu estou colocando dentro do escopo do comando, enquanto a condição ainda é verdadeira. Tá? Esse código pode ser uma linha só de código, linha de código, que eu posso colocar assim do lado, ou eu posso colocar embaixo, né? Ou então pode ser todo um bloco de código, e aí para ser bloco de código eu tenho que colocar as chaves, para colocar várias linhas de código, e eu fecho, né, com o fecha-chaves, aí eu encerro o bloco de código. Tudo bem? Então veja que aqui no nosso problema, que condição que a gente poderia ter para fazer um laço iterar todas as vezes, desde da vez em que eu imprimo o número 2 até a vez em que eu imprimo o número 100. O legal é a gente ter uma variável guardando o número que vai ser impresso, né? Essa variável pode se chamar, por exemplo, i. E ela começa com 2. Né? E aí, o que a gente faz? A gente imprime essa variável i. printf% barra n i. Depois que a gente imprime, a gente vai incrementar esse 2, só que não incrementar de 1, né? Vai incrementar de 2. Vai fazer i recebe i mais 2. Eu posso escrever isso desse jeito, ou eu posso escrever isso até desse jeito aqui. I mais recebe 2. Né? I mais recebe 2 é i recebe i mais 2. Tá? Então, uma vez que eu incrementei a variável i em 2 unidades, eu vou considerar rodar de novo este bloco de código. Quer dizer, este é o bloco de código, esta é a porção de código que eu quero ficar iterando. Quero ficar iterando, quero ficar iterando. Enquanto o quê? Bom, eu quero fazer isso enquanto o i é menor ou igual a 100. Né? Para 100, eu ainda preciso executar. Então, veja que eu tenho que colocar aqui um menor igual, não apenas menor. Quando i exceder 100, né, no momento em que o i valer 102, eu paro de executar o laço e o fluxo de execução do programa cai para essa linha aí de baixo que está riscando. É aí que eu vou
continuar, então, a executar o programa. Então, vamos botar isso dentro de um código decente, né? Por enquanto, isso aqui era só rascunho para fazer a explicação de como implementar um laço. Então, a gente tem justamente isso, né? Eu tenho uma variável i inteira, que eu declaro, tem que sempre declarar as variáveis, nunca se esqueçam. Eu vou começar com essa variável i recebendo 2, posso fazer isso aqui. Eu podia até colocar aqui, ó, i recebe 2, já na própria declaração da variável, eu já atribuo para ela um valor inicial. Tá? Aí eu entro num laço, enquanto i for menor ou igual a 100, eu imprimo a variável i e incremento i de 2. Aí, então, vou testar i é menor ou igual a 100. Bom, né, depois da primeira iteração, i vai valer 4. Então, i é 4. 4 é menor ou igual que 100. Então, imprimo 4, incremento de 2. E agora vai valer 6. 6 é menor ou igual que 100? Então eu vou fazendo isso, né, o programa vai fazendo isso, até o momento em que ele imprime o 100, incrementa o i de 2, o i vai valer 102, 102 não é menor ou igual a 100, o laço é quebrado, e aí o fluxo do programa vem para esta linha aqui, está piscando, e o programa é encerrado, devolvendo 0 para o sistema operacional. Ok? É importante perceber, né, que se eu tivesse alguma linha aqui mandando imprimir o valor da variável i, o valor que seria impresso seria 102, não 100. Tá? Às vezes é um erro comum de programadores iniciantes, eles acham que quando a variável sai de um laço como esse, ela está valendo 100, né? Quando na verdade ela está valendo o valor que fez o laço quebrar. Então, aqui, se eu for mandar imprimir o valor da variável, eu vou ver lá na variável o valor 102, não o valor 100. Tudo bem? Alguma dúvida sobre o código? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Professor, Oi, uma Guilherme, coisa à vontade. pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Eu acabei tentei fazer alguns exercícios errados da hora júnior. Uhum. Então, é só para me situar, onde que fica é, os desafios das horas júniors? Ah, sim, boa pergunta, Guilherme. É sempre bom você perguntar, né? Até porque o pessoal sempre vai chegando, né? Então, primeiro, esta hora júnior, isso não é especificamente para o Guilherme, até para todo mundo que estiver participando ou estiver assistindo a gravação do vídeo. A hora júnior faz parte de uma jornada de iniciação ao clube de programação. Então, aqui na página do clube, deixa eu compartilhar a tela inteira. Aqui na página do clube, né? Nós temos aqui essa seção da jornada de iniciação, onde todas as horas juniores vão sendo postadas, né, nesse curso que a gente está construindo semana a semana. Então aqui tem os links para os vídeos de cada hora júnior, tá? As horas júnior fazem parte das oficinas, né? Então as oficinas aparecem nessa seção aqui das oficinas e a gente guarda um histórico delas para não ficar muito grande a página, né? Que senão tudo que diz respeito a uma semana ficaria aqui, a página ia ficando gigantesca com o passar do tempo. Então a gente tem um histórico ali gravado. Os treinos são os exercícios que vocês devem desenvolver ou tentar desenvolver durante a semana. E os treinos estão nessa seção aqui de treinos. Tá? Então o treino que está postado lá é o treino que acabou ontem. Ele começou na semana passada, no dia 6 de abril, né, que foi a terça-feira da semana passada, e terminou ontem. E aí o treino é sempre categorizado em treino regular e treino júnior. Então os problemas que vocês da hora júnior devem fazer, ou tentar fazer, são os problemas do treino júnior. Né? Então esses aqui eram os problemas que vocês deveriam ter tentado fazer até ontem, e hoje, até o final do dia, vai ser postado um novo treino, que começa hoje e vai até segunda-feira da semana que vem. Tá? Ele vai
até o dia 19 de abril. Aí vocês fazem os problemas, tentam fazer os problemas, e lá na planilha do clube de programação, você registra os problemas que você conseguiu desenvolver com um X. Inicialmente, na hora júnior, não vou entrar na planilha, você pode só registrar com um X os problemas que vocês fazem, mas depois, com o passar do tempo, à medida que vocês forem montando times, né, o pessoal que quer treinar de fato para participar da maratona de programação, é legal já ir começando a desenvolver os treinos já com os times, né, claro, evidentemente todo mundo online, em casa, pode usar o Discord, por exemplo, que é uma boa ferramenta para o time se organizar e participar da simulação, do simulado da competição, inclusive marcando o tempo, né, o cronômetro dos 120 minutos, e aí o time vai tentando resolver juntos os exercícios, e é um entrosamento muito legal para vocês já irem desenvolvendo, né, pensando em quem está treinando para valer para maratona. Mas então os problemas sempre ficam aqui na página, né? E se você quer voltar, quem, por exemplo, está entrando no clube de programação já com as horas juniores em andamento, né? E você quer fazer os problemas dos treinos juniores anteriores, você consegue recuperar isso aqui do histórico, né? A gente tem todas as semanas que já aconteceram, e aí você vai vendo os problemas que foram elencados, clicando aqui no histórico. Posso, por exemplo, clicar aqui, e aí eu sou redirecionado lá para a página do histórico do clube, e lá tem, ó, treino júnior. Na verdade, é uma página só, né? O link, ele apenas te redireciona para a seção da página correspondente àquele registro, mas você pode até ir navegando para cima, você vai vendo até onde começaram os treinos juniores, né? O primeiro treino júnior, ele aconteceu aqui, ó, no dia 23 de fevereiro, aqui aconteceu o primeiro treino júnior. Então, quem quiser pode vir aqui na página do histórico, clicar nesse treino do dia 23 e vai fazendo esses treinos. Ó. Completa esse treino, depois completa o próximo, e completa o próximo, e assim vai construindo também você o seu curso, né, a sua jornada de iniciação ao clube de programação, ficando em dia com os exercícios e fazendo isso de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com a organização do seu tempo, do seu horário, enfim, você pode fazer isso de acordo com o que você consegue fazer semana a semana, tá? Para trilhar essa jornada de iniciação ao clube. Respondi a sua pergunta, Guilherme? Sim, sim, obrigado. Nada. Mais alguém tem uma pergunta para fazer, pessoal? O comentário? Não? Muito boa pergunta, Guilherme, obrigado. Era algo importante para eu falar mesmo. Deixa eu compilar aquele código. Aqui é o URI 1059. Muito bem. Eu vou montar a entrada. Ah, não tem entrada. O código que não tem entrada. É só imprimir as coisas. Bom, aparentemente funcionou, né? Imprimiu aí os pares de 2 a 100. Nem vou rolar para cima para ver se realmente imprimiu. Estou confiante. Vamos submeter esse código lá no URI. Uau, erro interno. Oxi. Deixa eu voltar ali para o problema. Recarregar a página. Vamos ver. E o código passou. Que legal. Agora, próximo problema. A nossa hora júnior. Deixa eu voltar lá. 13 de abril, né? É o problema URI 1060. Neste problema, a gente vai combinar essas duas estruturas com as quais nós estamos trabalhando, né? As estruturas condicionais com as estruturas de laço. Então, a gente vai ter
vai ter que fazer essa combinação. Por quê? A ideia deste problema, o que ele pede é o seguinte: você vai receber 6 valores, tá? 6 valores, e você vai ter que contar quantos deles são positivos. Positivo significa maior que zero. Os valores aqui, você pode até inferir isso pelo enunciado do problema, podem, inclusive, ser valores de ponto flutuante, né? Podem ser valores não inteiros. Tá? Tem que observar isso, porque a gente está tão acostumado vai trabalhando só com inteiro, com inteiro, com inteiro. O enunciado do problema não fala que os valores podem ser não inteiros, você descobre isso só olhando para o exemplo de entrada, então tem que ficar atento em relação a este detalhe. Então, claro, são só 6 valores. Você nem precisaria de laço para implementar este programa. Você poderia fazer 6 linhas de código, quer dizer, lê um valor, faz o teste, se ele é maior que zero, e se ele for maior que zero, você incrementa um contador. E faz isso para o segundo valor, para o terceiro, mas assim, por que eu vou codar assim, 6 pares de linhas iguais, né? Sendo que eu posso colocar esta porção de código que lê um número e verifica se ele é positivo, e se ele for incremento contador, eu posso colocar isso num laço e fazer esse laço iterar exatamente 6 vezes, né? E aí não preciso copiar e colar o mesmo código 6 vezes, até porque é um péssimo hábito de programação você ficar copiando o código e colando várias vezes, né? Isso mostra, é um sintoma de que você é um mau programador, que não está sabendo estruturar bem o código. E pensando profissionalmente, esse tipo de prática pode gerar sérios problemas, né? Às vezes você tem essas coisas de copiar código daqui para lá, dali a pouco você acaba fazendo uma modificação em alguma dessas cópias do código e esquece de replicar apropriadamente para todas as cópias, e bugs absurdos começam a aparecer por conta de uma falta de estrutura no código, tá? Então tem que tomar realmente muito cuidado com essa prática, ela é completamente desencorajada desde já do começo, tá? Bom, então vamos lá, eu vou compartilhar aqui no Emacs. Muito bem. Nós temos, esse é o URI 1060. Então nós temos que iterar um laço 6 vezes. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode, por exemplo, usar uma variável i, que começa valendo 1, enquanto esse i é menor ou igual que 6, eu itero o laço, e no final de cada iteração do laço, eu incremento i. Eu posso fazer isso, certo? Super válido. Mas, nesse tipo de situação, em que você vai iterar um laço, um número fixo de vezes, né, um número de vezes que, sei lá, aqui no caso é 6, mas podia até ser um determinado valor que você leu da entrada, quer dizer, você quer rodar uma porção de código N vezes. E o valor do contador que você está usando para fazer essas iterações não te interessa para nada. Quer dizer, aqui esse contador i, eu não vou usar ele para nada no código, a não ser para fazer o teste da condição da iteração do laço. Quer dizer, porque o que eu tenho que fazer dentro do laço, que é ler um valor e verificar se ele é positivo, e se ele for incrementar uma outra variável, né, que é o contador, que está contando quantos valores positivos eu vou encontrando no meio do caminho, para nenhuma dessas tarefas me interessa saber se eu estou na primeira, na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta iteração. Então, nesse tipo de situação, em que você tem que rodar um laço um número de vezes, um determinado número de vezes,
sem precisar fazer o track de qual iteração está sendo executada, a gente, em programação competitiva, né, a gente gosta de fazer de um jeito ainda mais simples que isso. A gente gosta, por exemplo, de pegar uma variável que contém esse número de iterações que o laço deve rodar, que no caso é 6, então eu seto n para 6. Às vezes tem situações em que esse n eu não seto no código, eu leio ele da entrada. Então, por exemplo, leia um determinado número n e execute alguma coisa n vezes. Por exemplo, você pode ler um número n e na sequência ler n valores, né? É um tipo muito comum de situação que a gente tem em problemas de programação competitiva. Nesse tipo de situação, a gente pega assim, bom, então se eu tenho uma variável que guarda esse valor inicial do número de vezes que um determinado laço tem que rodar, a gente faz o seguinte hack. Hack é uma palavra chique, né? Para não dizer gambiarra. A gente faz while n menos menos. Legal, né? Mas acho que vocês não estão entendendo por que isso funciona. Vamos lá. O que é n menos menos? N menos menos é, essencialmente, n recebe n menos 1. Né? Eu estou pegando o valor de n e decrementando. Só que, em particular, n menos menos retorna também um valor. Eu podia ter até uma outra variável x que recebe n menos menos. Então, digamos que o meu n aqui, nesse momento, vale 1000. Tá? E se eu faço x recebe n menos menos, se eu fosse imprimir o valor de x, o que é que eu ia ver lá dentro? O que é que eu ia ver lá dentro do x? Será que seria o valor 1000? Será que seria o valor 999? Então, se eu fosse imprimir ainda o valor de x e o valor de n. O valor de n, com certeza, eu vou ver 999, né? Porque eu realmente decrementei o n. O n recebeu ele mesmo menos 1. Só que quando eu faço alguma outra coisa, receber n menos menos, o que acontece aqui é, antes de o valor de n ser decrementado, o valor é passado pelo operador de atribuição para a variável x. Então, na hora que eu vou imprimir x e n, eu vejo os valores 1000, que é o valor de n antes do decremento, e o valor 999, que é o valor que n passou a assumir após o decremento. Legal, né? O engraçado é que eu tenho duas opções de fazer decremento. Eu posso fazer n menos menos, mas eu também posso fazer menos menos n. O menos menos n já tem um efeito ao contrário. O menos menos n, ele tem um efeito de primeiro decrementa, depois atribui. E aí, fazendo x recebe menos menos n, e mandando imprimir os dois valores, eu vou ver 999, tanto em x quanto em n. Tá, e que efeito que isso tem lá dentro do while? E por que botar um while n menos menos tem o efeito de fazer o laço rodar n vezes? Bom, o que está em jogo aqui é que, veja, o que eu coloco dentro de um while é sempre uma condição, é um teste que tem que ser realizado. Mas na linguagem C e na linguagem C++, testes nada mais, nada menos do que uma verificação se um determinado valor é verdadeiro ou falso. Só que o que é verdadeiro na linguagem C, por padrão, por convenção, é qualquer coisa diferente de zero é verdadeiro. E o que é falso? Zero. Então, zero é falso, qualquer coisa diferente de zero é verdadeiro. Então, quando eu entro aqui nesse while, na primeira iteração, quando o n vale 6, eu estou passando para o teste do while o valor 6. E 6 é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque a gente diz zero. Então, esse laço é rodado uma vez. Só que veja que, imediatamente após o teste do while, se eu fosse mandar imprimir aqui o valor de n, eu veria o valor 5. Porque eu passo o valor 6 para o while fazer o teste e já decremento o n para 5. Então, aqui eu vejo 5. Aí, quando eu entro no teste do while de novo, pela segunda vez, eu estou com o valor 5.
esse valor é decrementado para 4, só que antes de decrementar para 4, o 5 é passado para o while fazer o teste. O while pega, bom, 5 é verdadeiro? É. Então, roda de novo o laço. Só que ele vai rodar o laço agora imprimindo 4. Então, na terceira iteração, 4 é verificado dentro do teste do while. 4 é verdadeiro? É. Então, vou rodar o laço mais uma vez. Só que faço esse teste já decrementando 4 para 3. Vou imprimir 3. E assim vou testar. Então, vejam só, o que eu estou fazendo? Eu testei o while para 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando eu testei para 6, eu imprimi 5. Quando eu testei para 5, eu imprimi 4. Quando eu testei para 4, eu imprimi 3. Quando eu testei para 3, eu imprimi 2. Quando eu testei para 1, eu imprimi 0. Então, os valores que eu fui imprimindo foram 5, 4, 3, 2, 1, 0. Né? Foram 6 valores, 5, 4, 3, 2, 1, 0. São valores que eu imprimi. E aí, quando eu chegar aqui e testar o while de novo, após ter rodado o laço 6 vezes, o n vai estar valendo 0. 0 é falso. O n é decrementado. Então, aqui fora do while, se eu fosse mandar imprimir o n, eu veria o valor menos 1 nele, mas teve o efeito de fazer o laço rodar exatamente n vezes, tá? Então, duas coisas legais, né? Uma é que é um jeito muito sucinto de você escrever, então é pouco código que você escreve aqui, né? É só while n-, quer dizer, isso tem um efeito de fazer o laço rodar n vezes, mas cuidado, se você quiser usar o valor de n, você pode ter comportamentos inesperados, né? Se você não estiver tomando cuidado com o que está fazendo, porque se eu for usar aqui dentro o valor de n, eu tenho que lembrar que o valor de n já está decrementado. Inclusive lá fora, né, se eu quiser usar o valor de n, o valor de n vai estar menos 1. Então tem que ter aí os devidos cuidados se você vai querer usar o valor de n. Mas se não, se é só rodar o laço n vezes, é uma mão na roda, esse tipo de hack, esse tipo de gambiarra. Detalhe que se eu fizesse menos n, isso teria o efeito de fazer o laço rodar 5 vezes, não 6. Né? Isso tem efeito de fazer o laço rodar n-1 vezes. Não entendeu? Eu fico perdido nessas voltas todas que o laço deu, né? Claro, a hora júnior é um pouco corrida sempre, mas um super exercício para vocês fazerem, ainda mais vocês ainda que estão aprendendo a programar, é fazer um teste de mesa. Né? Teste de mesa é quando a gente simula a execução de um programa, vendo os valores das variáveis, como eles vão se comportando ao longo de toda a execução de um programa para uma entrada que você fixe lá de exemplo, ou até para mais de uma entrada, se você quiser, para ver o programa como ele vai sendo executado. Né? É muito importante nesse início, na sua carreira na programação, que você faça alguns testes de mesa, sempre que você pega um código que você não conseguiu entender ele muito bem, ou alguma coisa não ficou exatamente clara, os testes de mesa ajudam você a entender, né, o que está acontecendo. Claro que depois, com o passar do tempo, uma habilidade muito importante que você precisa desenvolver como programador é a habilidade da abstração, a habilidade de conseguir visualizar o processo computacional acontecendo a despeito de vê-lo concretamente acontecendo para entradas fixas. Né? É um hábito muito ruim quando programadores que já programam há algum tempo, né, que já têm alguma certa experiência com computação, ficam tão dependentes assim de testes de mesa, quer dizer, tudo que eles aprendem, eles querem ficar executando para valores pequenos, para exemplos pequenos, e porque eles não conseguem aprender uma coisa nova, aprender um algoritmo novo, aprender uma estrutura nova, eles não conseguem aprender se não puser no concreto, no papel, não fazer as coisas, não ver acontecendo, porque isso é indicativo de que eles têm problemas com abstração. E se você tem problemas com abstração, quando você já é um programador mais longa data, isso é um grave problema. Né? Um bom programador precisa ter uma boa capacidade de abstração. Ele precisa pegar um código e imaginar na cabeça dele, e visualizar completamente todo um processo computacional acontecendo, sem precisar executar, sem precisar fazer um teste de mesa. Né? A abstração da execução de código é uma habilidade muito importante para desenvolver num programador, e a gente valoriza muito isso aqui no programação.
Então, e um exercício de você desenvolver essa habilidade é fazer esses testes de mesa inicialmente, mas para tentar meio logo se libertar deles também, ok? Bom, vamos lá, eu vou tentar terminar esse problema antes do meu deadline aí, dos meus 4 minutos. Eu acho que vai dar tempo. O outro problema fica para a próxima hora júnior e não tem problema nenhum com isso. Bom, então aqui a gente tem que rodar esse laço N vezes, e cada uma das N vezes a gente vai verificar, a gente vai ler um valor, se esse valor lido, e vai fazer o teste, né? Se esse valor lido é positivo ou não, a gente vai incrementar um contador. Então a gente tem que ter esse contador, que é uma nossa variável de resposta, vou chamar de ANS, né, do termo em inglês answer, e é um contador que começa com 0. Por que 0? Porque inicialmente eu não li nenhum número, não tenho nenhum número positivo, é um contador que começa com 0. Aí eu vou ter essa variável x, que é o valor que eu capturo da entrada, mas que não é inteiro, né? Esse valor x, ele tem que ser do tipo double, porque ele pode, inclusive, ser um valor não inteiro. Eu leio esse valor não inteiro x com percento LF, né? É o formato de leitura de double, e eu verifico se x é maior que 0, eu vou incrementar a variável de resposta. A gente tem que tomar muito cuidado quando faz comparação com double, tá? A rigor, você não deveria fazer isso aqui, nunca. Nesse problema não dá problema, porque os valores são pequenos, né? Os valores são realmente pequenos, a precisão aqui é bem baixa. Então, o código assim, para este problema, passa. Mas desde o começo, habitue-se a fazer comparação de double do jeito certo. Porque às vezes você tem, por exemplo, sei lá, imagine 2 valores A e B que são double, tá? E o valor A, ele é obtido por um determinado processo computacional, e o valor B, ele é obtido por outro processo computacional. E você quer verificar se os valores A e B são iguais. Pode ser que esses valores deveriam ser considerados iguais, só que eles não são, porque double é uma implementação, né, de ponto flutuante de um valor não inteiro, sujeito, inclusive, a erros de precisão. Se eu tento colocar lá numa variável double o valor 1/3, 1/3, o que vai estar lá, de fato, na variável A, é uma representação de um valor que não representa exatamente 1/3. Não tem como eu representar exatamente 1/3 em double. Então, às vezes, dependendo dos cálculos que foram feitos para obter as variáveis que você quer comparar com double, pode ser que os valores deveriam ser considerados iguais, só que não estão sendo, porque estão sendo representados em binário, dentro aqui das variáveis A e B, estão sendo representados de modos diferentes por conta de precisões que foram perdidas ao longo do processo, tá? Então a gente não gosta de fazer comparação assim, igual, né? Ou mesmo maior que 0. Maior que 0 é uma coisa muito forte para você exigir de um double. A gente geralmente gosta de você permitir que o valor, até que sejam... O que acontece, esse maior que 0, às vezes você tem um valor que deveria ser considerado 0, só que ele está guardado em memória não como 0 mesmo, assim, mas ele está, sei lá, um 0,00001. Né? Só que esse umzinho que ficou lá de resquício, ele é só uma falha de precisão, ele é só um erro de precisão que acabou sendo acumulado na tua variável. Então, se você quer que a variável seja estritamente maior que 0, é interessante você pedir, não que seja maior que 0, mas que seja maior que um determinado epsilon, que seja pequenininho, mas que não seja 0. Esse epsilon, aqui no contexto de programação competitiva, a gente geralmente define como 10 na menos 9, ou às vezes até 10 na menos 16, mas menos 9 para programação competitiva, às vezes já é suficiente, tá? É uma constante, 10 na menos 9. A gente escreve assim, 1e menos 9. Então, é um valor bem pequenininho, né? 0,8 zeros e 1, mas não é 0.
Então, o que eu estou pedindo é que x seja maior não que zero, e sim que este valor. Quer dizer, que eu estou permitindo um errinho aí, caso o valor x seja 0, 0 mesmo. Tá? A gente vai trabalhar em outros problemas com ponto flutuante, eu já estou com o meu tempo estourado, eu vou encerrar logo, e a gente vai fazer mais desse tipo de coisa, de verificação com ponto flutuante, com double, e vocês vão se aprofundar nesse assunto, tá ok? Então, aqui, fora do while, é só eu imprimir, né, aquela frase que tem ali valores positivos, para não correr o risco de cometer erro de digitação, eu copio e colo a frase, então eu imprimo um número, e aí a expressão valores positivos, e esse número é o valor do contador de resposta, ANS, answer, ok? Eu vou alternar aqui o modo de exibição, apresentar a tela inteira, para compilar, testar, submeter, e a gente vai ficando por aqui. Então aqui eu vou compilar, esse é o 1060, né? É o 1060 mesmo? 1060. Deu erros. Ah, sim, aqui o scanf, né, a gente nunca pode esquecer do E comercial e não tem esse /N. Isso que dá de você ficar escrevendo código enquanto fala ao mesmo tempo, né? A gente acaba fazendo besteira. Bom, beleza, o único warning que deu foi o warning do scanf, né, que a gente está acostumado a ver, eu já expliquei em horas juniores anteriores, porque desse warning do scanf a gente não liga para ele, mas é o único warning por qual a gente não liga, tá? E aqui, então, eu vou redirecionar a entrada de um arquivo que eu vou montar, pegar ali do exemplo. Ops, acho que eu copiei coisa errada. Muito bem. Então, aqui, vou executar 3 valores positivos. Isso não é a resposta. Eu tenho 4 valores positivos. Será que eu copiei tudo certo? O que eu fiz de errado? Deixa eu voltar para o código. 7 menos 5, 6. Ué, vamos voltar para o código. O que eu fiz de errado rapidinho aqui? A resposta de x é maior que epsilon. A resposta mais. Ah, sim, né? Olha só, eu tinha... Na explicação, eu mostrei para vocês os 2 jeitos de fazer, né? Com n menos menos e com menos menos n. E eu falei que isso teria o efeito de rodar o laço n menos 1 vezes. Em contrapartida, isso aqui tem o efeito de rodar o laço n vezes. Só que daí, na hora que eu mostrei como fazer com n menos 1, eu esqueci de voltar para o que a gente precisava para este código, que era o n menos menos, né? Então, vamos lá, recompila, executa 4 valores positivos. Eu vou submeter. E submetendo, eu obtenho... Passou o código. Gente, muito obrigado por estarem comigo nessa hora júnior, né? As horas sempre são corridas, mas porque exigem também aí de vocês um estudo extra classe, tentem fazer os problemas que vão ser elencados no treino júnior que vai ser postado ainda hoje. Lembrando que treino regular também vai ser postado, apesar de a oficina regular não ter acontecido hoje, mas também vai ser postado no treino regular lá para o pessoal mais avançadinho. E a gente se vê, então, na semana que vem. Ok, pessoal? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.